Olá, hoje nós vamos falar sobre dons de fé, curas e milagres. Marcos capítulo 16, versículo 15, 16, 17 e 18 tem uma afirmativa muito importante de Jesus acerca disso. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 também tem uma outra afirmativa importante de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Antes de Jesus subir aos céus, ele deixou muito claro que alguns sinais iriam acompanhar os seus discípulos: expulsar demônios, falar em novas línguas, colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Os dons de fé, curas e milagres acompanhariam a vida de qualquer discípulo de Jesus. O que nós estamos falando sobre fé não exatamente é a fé para você ser salvo, mas sim a fé para que Deus opere coisas milagrosas, fé para que Deus libere o sobrenatural para fazer coisas que somente por nós não conseguiríamos fazer. Na Bíblia existem 4 versículos que falam sobre o estilo de vida de fé fazendo parte da vida do discípulo de Jesus. Abacuque 2:4, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38, Romanos 1:17 tem uma afirmativa que diz: o justo viverá pela fé. Então fé não é apenas uma mensagem, fé não é apenas pensar positivo ou acreditar que algo possa acontecer, mas fé é um estilo de vida do discípulo de Jesus que envolve convicção, adesão e envolve prática. Dom de cura, para curar enfermidades através do poder de Deus, quando Deus opera um poder, curando pessoas de suas enfermidades e suas dores. A cura ela depende de Deus e da pessoa. Depende de Deus porque decide quando e como ele vai curar a pessoa. E depende da pessoa porque ela tem que ter fé que ela pode ser curada por Deus. O exemplo disso é o paralítico do tanque de Betesda. Quando Jesus chega naquele lugar, era um tanque que existiam muitas pessoas que precisavam de uma cura e eles esperavam um anjo descer para mover as águas para eles pularem ali. E aquele que pulasse primeiro, ele seria curado. Então quando Jesus chega naquele tanque e existe um monte de pessoas precisando de cura, ele decide curar apenas uma pessoa. Depende da pessoa, por quê? O exemplo que nós temos da Bíblia, entre várias pessoas que foram curadas, é aquela mulher que tinha fluxo de sangue, que ela se esforçou e ela foi até Jesus e ela tinha tanta fé que ela não queria nem incomodar Jesus, só apenas tocar nas vestes de Jesus que ela seria curada. Uma coisa que você precisa saber sobre a cura é que a pessoa que ministra a cura, ela é apenas uma ferramenta de Deus para liberar o sobrenatural sobre aquela pessoa. Tiago 5,14 diz que dentre vós existe doente, chame os presbíteros da igreja, porque a oração da fé curará o enfermo. O Tiago está deixando bem claro que não são os presbíteros da igreja que vão curar o enfermo, mas a oração da fé. Os presbíteros são apenas uma ferramenta, pessoas que estão disponíveis para serem usadas com o sobrenatural naquele instante. Isso é algo fundamental para que você entenda, porque mesmo que você ore por alguém e aquela pessoa não seja curada, você entende que você é apenas uma ferramenta para que Deus possa usar você no sobrenatural. Então, ainda que você ore por algumas pessoas e elas não sejam curadas, você continua orando e crendo que Deus cura. Operação de milagres é o poder que transcende as leis naturais. O exemplo em Êxodo 14, quando Moisés chega em frente ao Mar Vermelho, ele pega seu cajado e ele estende a sua mão e o mar se abre. O outro exemplo é quando Jesus levanta do barco, ele acalma a tempestade apenas com a sua voz. Outro exemplo é quando Jesus chega na cidade de Lázaro, pede para que tirassem a pedra do túmulo e ele dá uma ordem para que Lázaro viesse para fora e Lázaro sai daquele túmulo. Então, operação de milagres, cura, fé, faz parte da vida do discípulo. E a questão é ter ou não o dom daquilo, mas ser sim um discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, essas coisas, esses sinais vão acompanhar a sua vida, fazem parte do seu estilo de vida. Isso também faz parte da grande comissão, como lemos em Mateus. A grande comissão não está resumida somente em você ganhar pessoas para Jesus e discipular essas pessoas, mas sim em você reproduzir a vida de Jesus dentro da vida daquelas pessoas. É você fazer aquilo que Jesus fazia, entrar dentro do coração daquela pessoa e aquilo se tornar um estilo de vida dela, já que agora ela é discípulo de Jesus.
Era natural para Jesus fluir no sobrenatural. Se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar a palavra sobrenatural. Isso era algo natural na vida da igreja. Sobrenatural tem que se tornar algo natural. Uma coisa que nos aflige muito é: e quando nada acontece? E quando as pessoas não são curadas? As Escrituras nos dão 4 exemplos de pessoas específicas que não foram curadas imediatamente após uma ministração ou após uma oração. Pelo menos 2 desses casos, os doentes talvez nunca tenham sido curados. Nós não temos como compreender o motivo dessas curas não terem acontecido. Em Filipenses capítulo 2, versículo 27, temos o exemplo de Epafrodito. Era um líder da igreja de Filipos que viajou para Roma para encontrar Paulo, e lá ele contraiu uma séria enfermidade. O segundo exemplo que temos é de Timóteo. Paulo aconselha Timóteo: não continue bebendo somente água, mas tome um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Isso está lá em 1 Timóteo capítulo 5, 23. O terceiro exemplo está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, de Trófimo, um companheiro de viagem de Paulo na sua terceira viagem missionária. O quarto e último caso envolve nada mais nada menos do que o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 4, versículo 13 e 14. O que torna isso um fato curioso é que todos esses exemplos são de pessoas que eram maduras em Deus, que eram líderes da igreja. A falta de fé das pessoas que oraram por eles não são explicações plausíveis do fato de eles não terem sido curados. O apóstolo Paulo continuou a orar pelos enfermos, ainda que nessas 4 ocasiões a cura não tenha se manifestado imediatamente. Tanto as Escrituras, tanto as experiências que nós temos, nos explicam algumas razões porque pessoas não são curadas quando nós oramos por elas. Os maiores motivos que envolvem a não manifestação da cura na vida de uma pessoa são a incredulidade e o pecado. Tiago capítulo 5, versículo 15 diz que a oração da fé curará o enfermo, e se tiver cometido um pecado, o pecado será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Algumas pessoas não são curadas simplesmente porque não acreditam que Deus pode fazer tal coisa. Nós precisamos ter esse hábito de acreditar que Deus pode nos curar, seja de uma simples dor de cabeça, quando você ora para que Deus cure a sua dor de cabeça, seja por coisas ainda mais sérias. O importante é que nós conseguimos perceber que a fé, ela tem tamanho. Existe uma medida de fé para que você seja curado de uma dor de cabeça, e existe uma medida de fé para que você seja curado de uma doença muito mais séria. Uma vez que você começa a colocar a sua fé em prática, assim como o músculo quando você está numa academia, cada vez mais com contato com a palavra, com aquilo que a palavra diz a respeito de cura, com aquilo que Jesus pensa a respeito da cura, isso vai enchendo o seu coração de fé para operar milagres e operar maravilhas e operar curas ainda maiores. Segundo Tiago, capítulo 5, versículo 16, que acabamos de ler também, um pecado não confessado, ele pode criar uma barreira que impede você de receber a cura de Deus. Desunião persistente entre grupos, incredulidade em famílias também impedem a cura nos seus membros. O ambiente de incredulidade muitas vezes ele impede o milagre. Marcos capítulo 6 diz que Jesus ele operou poucos milagres na sua cidade porque a incredulidade do povo era muito alta. Um exemplo disso na prática é que quando você vai orar por alguém num lugar em que quase ninguém acredita que aquilo pode acontecer, o mais aconselhável é você pegar essa pessoa e ir para um lugar mais reservado. Algumas pessoas presumem que Deus cura instantaneamente, e quando isso não acontece, elas simplesmente param de orar. A soberania de Deus e o seu propósito final muitas vezes podem retardar a cura. A prova disso é que Jesus passou muitas vezes por aquele aleijado no templo e ele só foi curado depois do Pentecostes. É importante que você perceba que nós vivemos num tempo em que nós estamos aguardando a plenitude do reino de Deus. Nós vivemos numa época entre a primeira vinda de Jesus e a volta de Jesus. Então, embora nós já consigamos perceber o reino de Deus entre nós e operar com maravilhas e sinais, o reino de Deus ainda não veio plenamente. Quando Jesus voltar, sim, ele trará o seu reino e reinaremos com ele plenamente. Nesse tempo presente, nós conhecemos em parte, nós temos a promessa de que quando Jesus voltar, conheceremos plenamente. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Tudo isso culmina na volta de Jesus e no fim dos tempos. Por quê? O plano de Deus e a vontade de Deus é que todos os seus filhos vivam sem nenhum tipo de enfermidade. Mas quando Jesus voltar, receberemos um corpo glorificado, onde não vai existir nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de deformação. Então não se sinta desencorajado quando você orar por alguém e essa pessoa não for instantaneamente curada. Peça a Deus discernimento para entender o porquê que a cura não se manifestou naquela hora. Volte a orar, persista em oração e cheque, de acordo com aquilo que nós falamos, o que pode estar causando ou impedindo que aquela pessoa seja curada naquele momento. Mas não desista de
de orar. Não desista de acreditar que Deus opera curas, milagres e maravilhas através de nós de uma maneira sobrenatural. Alguns irmãos que são muito usados por esses dons, eles testemunharam que eles precisaram orar centenas de vezes por pessoas até que a primeira cura fosse manifestada. Persista, não desista de orar. Creia em Deus, creia que Deus pode operar dons, maravilhas, curas, milagres através do sobrenatural e você verá grandes maravilhas de Deus na sua vida.